E aí, pessoal, beleza? A ideia aqui é mostrar o setup 9.4. O setup 9.4 é um setup baseado na média de 9 períodos, exponencial, onde você consegue ver um ponto onde houve uma forte rejeição, seja por parte de compra ou parte de venda, na movimentação de preço. Deixa eu me explicar. Vou colocar um quadro branco aqui para vocês entenderem. Imagine que você está tendo aqui uma tendência, por exemplo, de alta, né? Essa tendência de alta, a tua média de 9, ela está ascendente. Só que daí, de repente, você teve um candle, né? Candle forte, que fez tua média de 9, inverter o seu posicionamento e ficar com uma tendência de baixa pela média de 9, depois do seu fechamento. Só que o candle subsequente, ele já abre e demonstra bastante força, fazendo com que essa média de 9 que tinha apontado para baixo no candle anterior, ela volte a apontar para cima. Quando isso acontece, a gente tem o chamado setup 9.4. Nada mais é do que um candle que mostrou forte rejeição pela inversão da tendência prévia. Para que isso ocorra, tem alguns detalhes. O candle que fez a média retornar para cima, ele não pode perder a mínima do candle anterior. Então aqui, ó, a mínima foi respeitada. Concordam? E aonde estaria o stop? Caso você dê entrada, o stop vai estar... Você pode usar ou ele aqui, ou ele nessa mínima. Eu gosto de usar aqui. E onde seria a entrada desse setup? A entrada do setup é na superação da máxima do candle que demonstrou a forte rejeição em reversão da tendência prévia. Então, uma vez que você tem, novamente, uma superação da máxima, você pode estar entrando no trade comprado com o objetivo de seguir a tendência. Então, esse seria o setup para a ponta compradora. E na ponta vendedora? Na ponta vendedora, você tem a mesma situação. Só que daí aqui a tendência prévia seria uma tendência de baixa. Seguida de um candle que vai tentar reverter essa tendência para uma tendência de alta. E logo na sua sequência, você tem um candle que demonstra forte rejeição nessa reversão de tendência. Isso você olhando sem média em nada, você ia perceber, né? Mas com a média fica muito mais evidente. Então, você teria vindo aqui a média caindo, um candle que vira a média para cima e um candle subsequente que faz com que essa média retorne para baixo. Tudo isso sem romper a máxima do candle anterior. Então, no caso aqui, a máxima do candle anterior tem que ser respeitada. E o stop estaria logo acima da máxima do candle que armou o setup 9.4. E seu stop estaria, sua entrada estaria onde? Sua entrada estaria na mínima do candle que armou. Então, supondo que você tenha aí um candle na sequência
verde, verde não, vermelho nesse caso, né? De baixa, que perca a mínima, você estaria dando entrada aí no teu setup 9.4 de venda. Então, basicamente, a gente tem, nesse caso de compra, a entrada aqui, na superação dessa máxima, e o stop aqui. E no caso da venda, a entrada estaria aqui, e o stop estaria aqui. Então, esse seria o 9.4 de compra. E esse cara aqui seria o 9.4 de venda. E o que só para relembrar, o que são as características prévias? É um candle que reverte a média. Ela inverte o sentido da média, seguido de um candle que inverte novamente o sentido da média. No caso de compra, sem perder a mínima. No caso de venda, sem superar a máxima. Mas para ficar claro, vamos ver isso aí no gráfico aí do Dow Jones, por exemplo. Vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui no gráfico diário do Dow Jones. Bom, aqui, por exemplo, né? Nesse caso, a gente teve vinha de uma tendência de baixa, tivemos um candle que virou a média para cima, um candle que virou a média para baixo, outro candle que virou a média para cima. Isso aqui é 9.4? Não. Vamos seguir. Bom, aqui sim, ó. Aqui a gente teve... Ainda bem não. Pô, tá difícil deixar, hein? Bom, aqui tá melhor. Então aqui a gente teve, nesse conjunto de candles aqui, opa. Nesse ponto aqui a gente teve um 9.4 sendo formado, porque a gente vinha de uma tendência aqui de alta, revertemos para baixo, 9.1 ativado. Na sequência, tivemos um candle que virou a média para cima, seguido um candle que virou a média para baixo. Então aqui, na perda... Opa, tá muito ruim isso aqui. Deixa eu colocar um preto aqui para ficar melhor para ver. Então beleza, aqui a gente teve, ó, a média apontando para cima e na sequência apontando para baixo. O que a gente vai fazer? Vai marcar a mínima do candle que fez essa reversão e a máxima. Então a gente teria uma entrada de venda aqui, um stop nessa máxima e buscando o tamanho desse candle para baixo, que teria sido atingido facilmente. Vamos relembrar, né? O que a gente precisa então? Nesse caso aqui foi o seguinte, né? A gente veio de uma tendência, agora aqui tanto faz. O que a gente tem de forma sutil aqui falando é o seguinte, né? A gente vem com um candle que fica a média apontou para cima, média ponta para baixo, para cima, pontou para baixo. Nesse ponto aqui, esse candle fez a média mudar seu sentido, mas o candle subsequente fez a média mudar novamente seu sentido. Então, a gente teria uma entrada por 9.4 na perda da mínima, com stop na máxima. Isso se a mínima for perdida. No caso, foi perdido.
Então, aqui a gente ativou o setup. O setup segue correndo até que seja revertido. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu. Qualquer dúvida, estamos à disposição.